Boa noite a todos. Esse trabalho que nós vamos apresentar foi feito por Kelly, Maria Helena, Maria de Lourdes e eu mesmo. É sobre Benjamin Walter, o narrador. É as considerações dele sobre a obra de Nikolai Scott e as considerações sobre o conto A Missa do Galo de Machado de Assis. Eu vou falar um pouquinho sobre a vida de Benjamin Walter. Benjamin Walter nasceu em Berlim. Ele é um pensador alemão, foi um dos mais importantes críticos literários da Alemanha. Ele estudou filosofia, trabalha como tradutor e crítico. Ele estudou filosofia, e tem uma grande influência em estudos de pesquisa na área de tradução e contação de história. Então, nosso trabalho, o primeiro parágrafo, é onde Benjamin narra sobre as considerações da história. Embaixo, onde está, entre aspas, sobre a missa, o conto, a missa do Galo, de Benjamin de Machado de Assis. Então lá, aqui assim, os traços que caracterizam o narrador aparecem para um observador, quando visto de uma distância e ângulo favorável. Tudo nela era tenuoso e passivo. O próprio rosto era mediano, nem bonito nem feio. Era o que chamamos uma pessoa simpática. Não dizia mal a ninguém. Perdoava tudo, não sabia odiar, pode ser que até não soubesse amar. Aqui o narrador descreve as características do personagem que é a Conceição no conto Machado de Assis. O segundo é a fonte a qual todos os narradores recorrem a experiência que passa de pessoa por pessoa. Nunca pude entender a conversação que tive com uma senhora há muitos anos, contava eu 17 e ela 30. Aqui, o narrador do conto A Missa do Galo, ele conta a experiência que ele teve de conversar com uma pessoa mais velha que ele, que seria a Conceição, que ela tinha mais de 30 e ele tinha 17 anos. Lescaut ficava à vontade tanto na distância espacial quanto na distância temporal. Sentei-me à mesa que havia no centro da sala, e à luz de um candeeiro de querosene, enquanto a casa dormia. Trepei ainda algumas vezes ao cavalo magro de Arcatã e fui às aventuras. Aqui não tem todo o pedaço, mas aqui dá para ver que ele, enquanto ele estava sentado, ele viajava na mente dele, na cabeça dele, na história dele, ele estava se imaginando, Tinha interesse religioso genuíno, igualmente genuína, era sua hostilidade pela burocracia eclesiástica, que nunca ouvia a missa do Galo na corte e não queria perdê-la, e a mesma missa da roça, todas as missas se parecem. Olha, a Semana Santa na corte é mais bonita que na roça, São João não diga, nem Santo Antônio. Aqui, a missa do Galo é uma tradição da Igreja Católica. Todo ano, na véspera de Natal, é feita a missa do Galo. Então, assim, pelo que a gente pode observar, é uma burocracia da igreja, Todo ano, nos espaços da televisão, onde for, existe a missa do Galo. Desde que eu me conheço, sempre foi assim. Era uma série de contos que escolheu o personagem central, eu justo. Em geral, um homem simples e ativo, que com muita naturalidade se transforma em santo. Boa, Conceição chamava-lhe a santa, e fazia jus ao título, tão facilmente suportava os esquecimentos do marido. Aqui no conto A Missa do Galo, a Conceição, o marido traía ela muito, A Conceição, ela aceitava tudo, Então, ela se comparava com uma santa, porque ele traía ela, ele saía com outras mulheres, ia para a orgia, e ela estava tranquila, em casa, Uma das características dos narradores natos é o ser simpático. Quando acabava uma narração, ou uma explicação, ela inventava ou perguntava outra matéria e eu pegava novamente na palavra. Então, o narrador ele tem uma preocupação em explicar alguma coisa, explicar uma situação. O narrador é um homem que sabe dar conselhos, figura entre os mestres e os sábios. Ele sabe dar conselhos, não para alguns casos, como o provérbio, mas para muitos casos, como o sábio. O último
organizava as festas da moça e da cidade e de outras coisas que me iam bem a vida boca. Né? Então, o aconselhamento do narrador não seria uma resposta, né? Seria uma sugestão para a pergunta feita a ele. Quase nada do que acontece está a serviço da narrativa e quase tudo está a serviço da informação. A família era pequena, o escrivão, a mulher, a sogra e duas escravas. Costumes velhos, às 10 horas da noite toda a gente estava nos quartos, às 10h30 a casa dormia. Então, nesse caso, a informação é a base da narrativa, né? Tanto como aonde aconteceu. O que é extraordinário, miraculoso, é narrado com maior exatidão. O leitor é livre para interpretar a história como quiser. Então, o ponto principal da narrativa é o que você vai ter mais detalhes, né? Mas você pode entender do jeito que for, se tiver sentido. Pegou das pontas do cinto e bateu com ela sobre o joelho, isto é, o joelho direito, porque acabava de cruzar as pernas. Depois referiu uma história de sonhos e afirmou que só tivera um pesadelo, em criança. Contar histórias sempre foi a arte de contá-las de novo. E quando as histórias não são mais conservadas, essa arte se perde, principalmente porque ninguém mais fia ou tece enquanto ouve histórias. Então, fazendo a comparação com o conto A Missa do Galo, esse trecho, eu gosto muito de romances, mas leio pouco por falta de tempo. Que romance que você tem lido? Comecei a dizer os nomes de alguns. Conceição ouvia-me com a cabeça reclinada no espaldar, enfiando os olhos por entre as pálpebras, meio cerradas, sem os tirar de mim. Aqui, no caso, ele teceu esse trecho desse conto, é uma narrativa, né? Contando uma história. Está bem caracterizado no narrador. De certa forma, a narrativa é uma forma artesanal de comunicação. Em uma carta, Lescaut diz: a literatura não é para mim uma arte, mas um trabalho manual. No conto A Missa do Galo, então a gente encontrou os quadros falavam do principal negócio deste homem. Um representava Cleópatra, não me recordo o assunto do outro, mas eram mulheres. Cada vez que se pretende estudar uma certa forma épica, é necessário investigar a relação entre essa forma e a historiografia. A história escrita se relaciona com as formas épicas, como a luz branca e com as cores do espectro. Então, lendo isso, meio épico, né? Uma coisa assim até heróica, ele escreveu na Missa do Galo: os olhos não eram de pessoa que acabasse de dormir, pareciam não ter ainda pegado no sono. Essa observação, porém, que valeria alguma causa em outro espírito. Outro trecho. Quem escuta uma história está em companhia do narrador. O leitor de um romance é solitário. O que seduz o leitor no romance é a esperança de aquecer sua vida gelada com a morte descrita no livro. Então aqui falava das suas devoções de menina moça, em seguida referia umas anedotas de baile, uns casos de passeio, reminiscências de Paquetá, tudo de mistura quase sem interrupção. Quando cansou do passado, falou do presente, dos negócios da casa, das canseiras de família, que lhe diziam ser muitas, antes de casar, mas não era nada. Entre as narrativas históricas de Lescaut, existem várias nas quais as paixões tão destruidoras como a ira de Aquiles ou o ódio de Águia. Aí aqui o ponto que a gente associou da Missa do Galo,
Menezes trazia amores com uma senhora separada do marido e dormia fora de casa uma vez por semana. As naturezas elementares dos seus contos dos velhos tempos vão até o fim em sua paixão implacável. Aí o ponto que a gente associou com a missa do Galo. Durante a missa, a figura de Conceição interpôs-se mais de uma vez entre mim e o padre. Fique isso a conta dos meus 17 anos. Então, na verdade, o que a gente observa é que a missa do Galo, toda vez que se fala em Machado de Assis, ela vem à tona de novo. E é uma história que concentra em sua estrutura a densidade produzida pelo cruzamento de vertentes distintas, escritas no contexto da subjetividade. Quando ele diz no começo da história, nunca pude entender a conversação que tive com uma senhora há muitos anos, contava eu 17 ela 30. As primeiras palavras do conto nos introduzem diretamente a essa zona de memória, obscuridade, fechamento e abertura que pauta e orienta uma das mais belas narrativas de Machado de Assis. O teatro, tem uma parte do texto que fala o seguinte, que ele iria ao teatro, o Menezes, que mantinha esse caso com a senhora, iria ao teatro. E alguém disse que quer ir junto, porém todo mundo ri e tal, porque teatro era o nome que eles utilizavam para, como pode-se dizer assim, sair na noite, com mulheres, isto, que hoje seria uma coisa mais, não uma balada, mas a imaginação. Exato, deixamos a imaginação de cada um. E as referências que a gente tirou, quanto mais Aristóteles desce na hierarquia das criaturas, mais sua concepção das coisas se aproxima do misticismo. Na manhã seguinte ao almoço, falei da missa do Galo e da gente que estava na igreja, sem excitar a curiosidade de Conceição. Então, mais ou menos é isso que a gente conseguiu concluir e associar. A gente tomou como referência os dois textos que foram passados através do Moodle, e também algumas páginas que a gente consultou também para ter um conhecimento maior sobre o assunto. Obrigado.